Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe esse modelo maravilhoso de bolsa de crochê. Essa é a bolsa rica, ela é feita nesse ponto pipoca que eu ainda não tinha ensinado aqui no canal, então eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês de como fazer a bolsa rica. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo de bolsa com o ponto pipoca, qual cor você vai fazer a sua. E continua aqui comigo para você aprender todo o passo a passo, mega fácil, para fazer a bolsa rica. Outra coisa que eu te peço também é que você compartilhe esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E caso você queira contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui do canal. Então vamos começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer essa peça eu utilizei 615 gramas de fio náutico de polipropileno de 3 milímetros na cor marfim, agulha 4,5, tesoura, isqueiro, fita métrica e um botão imantado de 18 milímetros e duas argolas articuladas de 3 centímetros. Para dar início à nossa bolsa rica, eu começo fazendo esse nó inicial. E a partir dele, eu vou fazer um total de 36 correntes. Caso você queira essa bolsa maior, você aumenta essa quantidade de correntes iniciais, desde que seja uma numeração que seja múltiplo de 4. E aí você pode fazer do tamanho que você quiser, desde que seja um número múltiplo de 4. Pronto, terminei as 36 correntes, agora eu vou tirar a medida. Então, essa corrente vai ficar com 27 centímetros. Agora eu vou trabalhar na parte de trás dessa corrente, ó. Essa é a parte da frente, a gente vira e eu vou trabalhar nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Então, pulo a primeira alcinha, vou na segunda e começo fazendo pontos baixos. Eu vou fazer um total de 35 pontos baixos até o final da corrente. Pronto, cheguei no final dessa primeira carreira de pontos baixos. Agora eu vou tirar a medida novamente, porque meus pontos eles são apertados, então minha peça tende a diminuir e não ficar mais larga. Então agora ela está com 25 centímetros. Esse vai ser o tamanho que vai ficar a partir de agora. Essa, como eu falei, é a primeira carreira. Chegando nesse final, eu faço uma corrente, viro a peça e eu continuo fazendo pontos baixos, dando início à segunda carreira. Eu vou fazer um total de 4 carreiras antes da gente começar o padrão do ponto pipoca. Então, aí é só continuar fazendo pontos baixos, chegando no final da carreira, faz uma corrente e vira a peça, até completar as 4 carreiras. Depois eu volto para a gente poder dar início ao padrão do ponto pipoca. Pronto, finalizadas as 4 carreiras de pontos baixos. Agora eu vou tirar a medida dessa altura, ó, vai ficar com 3 centímetros. E agora a gente vai dar início ao nosso padrão de ponto pipoca. Chegando no final da carreira, como sempre, faz uma corrente, vira a peça. E nessa primeira sequência, a gente começa fazendo um ponto baixo. A gente trabalha com 2 sequências. Nessa sequência, eu começo fazendo um ponto baixo. Agora, a gente vai no ponto seguinte, pega uma laçada na agulha, mergulha a agulha no ponto seguinte, puxa mais outra laçada. Ficamos com 3 laçadas na agulha, tiro 2, fico com 2. Novamente, uma laçada na agulha, vai no ponto de base, no mesmo ponto, puxa mais outra laçada. Tiro 2 laçadas que estão na agulha, fico com 3 laçadas. Pego mais uma laçada na agulha, mergulho no mesmo ponto de base. Puxo uma laçada, ó. Tiro 2 laçadas de agulha, fiquei agora com 4. Mais uma laçada na agulha, mergulho no mesmo ponto de base. Tiro 2 laçadas de agulha, ó. Fiquei com 5 laçadas na agulha. Repete o mesmo processo, ó. Tira 2 laçadas de agulha. E agora eu fico com 6 laçadas na agulha. Então, a gente mergulha a agulha no mesmo ponto de base 5 vezes.
Chegando nesse final, quando eu tiver com 6, eu puxo uma laçada final, ó, por dentro de todas essas 6 laçadas que estavam na agulha. E aí puxa bem, ó, dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Agora a gente vai no ponto seguinte, o ponto do lado, faz um ponto baixo. Ó, e o ponto ele vai ficar dessa forma, esse é o ponto pipoca. Na sequência, eu vou fazer mais 2 pontos baixos, ó, fiz esse primeiro, faço mais 2. E aí a gente vai repetir o mesmo padrão de ponto pipoca. Então, são 3 pontos baixos que separam um ponto pipoca do outro. Então, pego uma laçada na agulha, vou no ponto seguinte, ó, passo a agulha no ponto de base, puxo mais uma laçada. Tiro 2 laçadas de agulha, continuo com 2. Pego mais uma laçada na agulha, passo no mesmo ponto de base, ó. Tiro 2 laçadas de agulha, fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Novamente, uma laçada na agulha, passa pelo ponto de base. E a gente repete esse processo 5 vezes até a gente terminar com 6 laçadas na agulha, igual o primeiro ponto, ó. Quando restar 6 laçadas na agulha, a gente finaliza o ponto pipoca. 6 laçadas na agulha, a gente passa uma laçada final, tirando todas essas 6 laçadas. E a gente finaliza o ponto pipoca. Na sequência, a gente faz mais 3 pontos baixos, depois repete o padrão de ponto pipoca até o final da carreira. A gente termina essa carreira com um ponto baixo, da mesma forma que a gente começou. Então, ó, na sequência, como eu falei anteriormente, são 3 pontos baixos. 3 pontos baixos separam um ponto pipoca do outro. E finaliza a carreira com um ponto baixo, da mesma forma que a gente iniciou essa carreira. E pronto, cheguei no final da carreira, ó, finalizo esse é o último ponto pipoca. No total eu fiz 9 para essa primeira carreira e finalizo a carreira com um ponto baixo, como eu falei no início. Da mesma forma que a gente começou a carreira, a gente termina. Um ponto baixo, ó. Fiz 9 pontos pipocas e agora a gente vai para a segunda carreira. Nessa segunda carreira do padrão de ponto pipoca, a gente faz uma corrente no final, como sempre, vira a peça. E aí a gente vai trabalhar só com pontos baixos, ó, passando a agulha em cada um desses pontos de base, lembrando que são 35 pontos de base, é a mesma quantidade que a gente estava trabalhando antes, não diminui, então são 35 pontos de base. E aí a gente vai trabalhando só fazendo pontos baixos nessa segunda carreira do padrão, até o final da carreira. Cheguei no final dessa segunda carreira de pontos baixos, ó. Nesse final eu faço uma corrente, viro a peça e agora a gente vai dar início
a nossa sequência de ponto pipoca. Só que dessa vez a gente começa fazendo 3 pontos baixos. Então a gente vai ficar intercalando. Uma carreira de ponto pipoca começa com ponto baixo. Na próxima carreira de ponto pipoca a gente começa com 3 pontos baixos. E assim por diante, tá? A gente sempre intercala. Uma é só um ponto baixo, na próxima são 3 pontos baixos. Então comecei fazendo esses 3 pontos baixos. No ponto seguinte, eu já começo a fazer o ponto pipoca. É o mesmo padrão de antes. A gente passa a agulha 5 vezes pelo mesmo ponto de base e finaliza o ponto quando restar 6 laçadas na agulha. E na sequência, a gente faz 3 pontos baixos, da mesma forma de antes. O que muda nesse padrão é apenas o início. No padrão anterior, a gente começou com um ponto baixo. Nesse padrão, a gente começa com 3 pontos baixos e também finaliza a carreira com 3. Ou seja, nesse segundo padrão, a gente vai ter um ponto pipoca a menos. A gente vai ter 8 pontos pipoca. No primeiro, a gente fez 9. Nesse segundo, a gente vai fazer 8. Mas o padrão é o mesmo do anterior. Então, 3 pontos separa um ponto pipoca do outro. E aí, você segue esse padrão até chegar ao final da carreira, finalizando com 3 pontos baixos, da mesma forma que a gente iniciou a carreira. Pronto, chegamos no final dessa terceira carreira de ponto pipoca. Finalizo com 3 pontos baixos, igual a gente fez no início da carreira. Então, esse é o segundo padrão, como eu falei anteriormente. E aí, a gente finaliza fazendo esses 3 pontos baixos, ó. O último, faz uma corrente no final, a gente vira a peça e sempre na sequência, após o ponto pipoca, a gente só trabalha fazendo pontos baixos, ó. Como eu falei, nessa carreira a gente tem 8 pontos pipoca. Na carreira de baixo a gente tem 9. E assim vai ser o padrão. Uma carreira vai ter 8 pontos pipoca, na próxima 9 e assim por diante. Nessa carreira a gente só vai fazer só pontos baixos até o final da carreira, trabalhando em cada um dos pontos de base e totalizando 35 pontos baixos. Não pode ser mais ou menos do que essa quantidade, para não dar erro na hora que a gente for fazer o ponto pipoca. E chegamos ao fim dessa carreira de pontos baixos. Como eu falei, foram 35 pontos baixos. Faz uma corrente no final, a gente vira a peça e a gente vai dar início ao novo padrão de ponto pipoca. Na carreira anterior, como eu falei, a gente começou com 3 pontos baixos para fazer o ponto pipoca. Nessa, a gente começa com um ponto baixo. A gente vai fazer um total de 9 pontos pipoca. Então, começa fazendo um ponto baixo. No ponto seguinte, a gente já começa a fazer o padrão do ponto pipoca. E aí, a gente vai seguindo esse padrão até chegar ao final da carreira. Nessa carreira, a gente também finaliza com um ponto baixo, já que a gente iniciou com um ponto baixo. E aí, para a altura dessa bolsa, eu vou fazer um total de 22 carreiras seguindo esse padrão, sempre intercalando. Uma carreira, eu começo com um ponto baixo, seguindo o padrão do ponto pipoca. Na próxima carreira, eu começo com 3 pontos baixos, lembrando de sempre separar uma carreira da outra com uma carreira em pontos baixos, totalizando 35 pontos baixos, separando uma carreira da outra, ok? Então, são 22 carreiras totais que eu vou fazer, ou até completar 6 pontos pipoca na vertical da lateral da peça. Então, a lateral da peça vai ficar com 6 pontos pipocas na lateral, verticalmente, não horizontalmente. Então, eu vou adiantar um pouco o vídeo e volto para a gente fazer a finalização. Pronto, terminei as 22 carreiras, ó, e a gente vai contar, são 6 pontos pipocas em cada uma dessas laterais, ó, verticalmente. E esse vai ser o tamanho da peça. Agora eu vou tirar a medida
Então, de largura, a gente vai ficar com 29 centímetros e meio. E de altura, 19 centímetros e meio também. Finalizada essa parte, agora eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto baixo nessa base. Então, chegando ali nesse final, fiz uma corrente para poder virar a peça. E aí eu já dou início fazendo pontos baixos. Vou fazer 2 carreiras de pontos baixos para ficar parecido com essa base do início. As 2 carreiras têm 35 pontos de base, tá? Então, são 2 carreiras em pontos baixos. Finalizei as 2 carreiras de pontos baixos. Agora, nesse final, quem quiser pode fazer o acabamento, pode cortar o fio e fazer o acabamento. Mas eu não vou fazer isso, eu não gosto de ficar emendando o fio. Então, eu puxo essa última laçada e passo a peça por dentro dela, igual eu estou mostrando para vocês. E aí, puxo o fio dessa forma. E aí, eu vou levar esse fio lá para a parte de cima, onde está aquela outra ponta, desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Esse fio ele vai ficar escondido por baixo dos pontos que a gente vai fazer agora. Então, eu vou lá, nesse primeiro ponto, passo a agulha, puxo o fio, ó, com cuidado para não puxar muito, tá? E aí, eu já faço esse primeiro ponto baixo, igual eu tô mostrando para vocês. E aí, eu vou trabalhar nessa lateral e vou fazer pontos baixos, só que esse fio vai ficar por baixo dos pontos. Assim, eu não preciso cortar e fazer emenda. Caso você não queira fazer dessa forma, você pode cortar o fio na parte de baixo e aí começar por essa ponta. Então, aí eu vou fazendo ponto baixo em toda essa lateral, eu vou circular toda essa peça fazendo pontos baixos, começando dessa ponta até o outro lado. Então, são só pontos baixos. Já pega esse fio aí, ele vai ficar escondido por baixo desses pontos baixos. E aí, gente, continua fazendo pontos baixos, ó, até chegar nessa outra ponta, só pontos baixos. A gente vai contornando todas essas laterais. Pronto, ó, terminei esse contorno. Essa foi a primeira carreira. Então, chegando nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça e continua fazendo pontos baixos até chegar lá na outra ponta. Essa é a segunda carreira. Eu vou fazer um total de 6 carreiras só contornando essa peça. Então, essa vai ser a lateral da nossa bolsa. A gente continua só fazendo pontos baixos até chegar nessa outra ponta. 6 carreiras no total. Pronto, ó, finalizei as 6 carreiras, conforme vocês podem ver, ó. Então, são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras no total. Agora, eu vou tirar a medida dessa largura.
Então, ficou com 4,5 centímetros de largura. E agora a gente vai fazer o acabamento, então corta a ponta desse fio, ó. Puxa essa última laçada, passa a ponta do fio por dentro dessa última laçada e puxa o fio. E aí a gente depois vai escondendo esse fio pela parte interna da peça, depois a gente corta e queima a ponta com o isqueiro. E a primeira parte da nossa bolsa está pronta. Agora a gente vai repetir o mesmo processo para fazer a segunda parte. Só que tem um detalhe importante, ó. A gente conta essa última carreira para ver a quantidade de pontos que tem na nossa peça, porque a gente vai ter que fazer essa mesma quantidade de pontos na segunda peça. Por quê? Porque quando a gente for fazer a costura, elas vão casar perfeitamente. Então, a mesma quantidade de pontos que a gente fizer na lateral de uma peça é a mesma que a gente vai ter que fazer na outra. Então, aí você conta direitinho a última carreira, a quantidade de pontos, para poder repetir o mesmo processo na segunda peça. E aí, volta o vídeo, assiste novamente, repete o mesmo processo. E agora a gente vai começar a fazer a costura. As peças elas vão casar porque a quantidade de pontos são iguais. Então, a gente junta ela nas laterais. Dessa forma que eu estou mostrando para vocês, a gente vai fazer a costura pela parte interna da bolsa. Na segunda peça, a gente não corta o fio, então a gente já usa esse fio para fazer a costura da lateral. Então, aí a gente pega, ó, a agulha, vai pegando uma das perninhas de cada um dos lados da peça e a gente vai fazendo pontos baixíssimos. Então, passa a agulha de um lado, passa a agulha do outro e vai fazendo essa costura com pontos baixíssimos, casando um ponto com o outro até costurar toda essa peça. Pronto, ó, finalizei toda a costura, toda em pontos baixíssimos. A costura foi feita pelo lado do avesso, como eu falei para vocês. Então, chegando nesse final, eu faço mais uma corrente e aí a gente vai desvirar essa peça. A gente vai virar nossa bolsa para o lado direito. Então, aí a gente ajeita ela. Pronto, eu volto lá para a lateral onde eu tinha feito aquela corrente. E aí, eu vou fazer também mais 2 carreiras de pontos baixos, trabalhando por toda essa borda da bolsa, ó. Então, vou circulando a bolsa só fazendo pontos baixos. 2 carreiras só em pontos baixos. Pronto, ó, terminei as 2 carreiras só em pontos baixos. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Então, eu vou cortar esse fio. E aí, a gente vai fazer uma correntinha aí nesse final. Da mesma forma que eu sempre ensino aqui para vocês, ó. Puxa essa última laçada. E aí, a gente vai fazer uma corrente nesse final. Pega uma agulha mais fina. Peguei a 3,5. E aí, a gente faz essa simulação de corrente para poder fazer o acabamento. Depois, eu vou escondendo a ponta desse fio por dentro dos pontos. Depois, eu corto e queimo. E a nossa bolsa está quase pronta, ó. Agora a gente vai fazer a alça. Ela ficou dessa forma, ó. Então a gente dobra essas laterais para a gente poder passar a argola mosquitão aí do lado.
E aí você também tem a opção de colocar uma alça de acrílico. Eu acho que ela fica bem bonita também com a alça de acrílico dessa forma, ó. Colocar uma em cada lado. Eu já ensinei aqui no canal como a gente faz a costura dessa alça de acrílico. Vou deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Então você pode usar essa mesma técnica ou colocar outro tipo de alça também de crochê, como essa alça aí que eu ensinei na aula passada, na bolsa baguete. Também dá certo. Enfim, a alça fica a seu critério, você pode escolher outro modelo. A que eu vou ensinar aqui é o modelo roliço, que eu já ensinei antes. Eu gostei bastante desse modelo para essa bolsa, então é ela que eu vou ensinar aqui para vocês agora. Então, para fazer a alça, a gente começa fazendo esse nó inicial. E a partir dele eu vou fazer 6 correntes. 6. Finalizei as 6 correntes. Agora eu volto lá na corrente inicial, ó. Passo a agulha pelo meio dessa corrente. E aí eu já puxo uma laçada. E eu vou fazer pontos baixíssimos nas correntes seguintes, ó. Então, vou na corrente seguinte, puxo e faço um ponto baixíssimo. E aí eu vou circulando toda essa corrente de base, fazendo pontos baixíssimos. Toda essa alça é trabalhada em pontos baixíssimos. A gente vai circulando ela em espiral, ela não tem uma finalização. A gente só continua passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base, ó, e fazendo pontos baixíssimos. E assim a gente vai subindo ela. A minha vai ficar com 51 centímetros, mas você pode fazer a sua maior ou menor. É só continuar seguindo esse padrão até o tamanho desejado. E pronto, ó, finalizei a alça. Como eu falei, ela vai ficar com 51 centímetros. Você pode fazer maior ou menor. Agora a gente vai fazer o acabamento, ó. Então, nesse final, a gente vai fechar essa abertura. Então, a gente trabalha também fazendo pontos baixíssimos, ó. Dessa forma que eu tô mostrando para vocês. E aí, a gente fecha essa parte para a gente poder fazer o acabamento final, ó. Finalizei. Pronto, finalizei. Agora a gente corta a ponta do fio, pega essa ponta, passa por dentro dessa última laçada e a gente vai fazendo um acabamento escondendo esse fio por dentro da peça. Depois a gente corta a pontinha e queima. E a nossa alça está pronta. Agora a gente pega as duas argolas mosquetões de 3 centímetros e passa, ó. Dessa forma que eu tô mostrando. Depois a gente encaixa na nossa bolsa. Dobra as laterais da bolsa dessa forma e encaixa a argola mosquetão de um lado e do outro. Para finalizar, a gente costura o botão imantado. Eu vou usar um botão de 18 milímetros, então eu vou costurar ele com fio de nylon 0,30 e agulha de costura normal. Se você quiser também, essa bolsa eu acho que ela fica muito bacana com forro. Já tem aula aqui no canal onde eu ensino
o estilo de forro que eu gosto de fazer, mas você também pode fazer um tipo de forro que é bem simples, que é o que eu conheço como caixa de leite. Eu tenho certeza que aqui no YouTube tem aulas ensinando a fazer esse tipo de forro, ela é bem fácil. Então também fica muito bacana essa bolsa com um forro. E esse vai ser o resultado final da nossa bolsa rica. Conforme vocês podem ver, eu fiz esse nó na alça. A alça ela ficou um pouco comprida, então para encurtar eu fiz esse nó. Se eu quisesse também dava para ter desmanchado, mas eu gostei bastante desse detalhe do nó na alça, então eu deixei dessa forma. Vou mostrar para vocês como é que faz esse nó. Ele é bem simples de fazer, ó, dessa forma, como um nó mesmo. E aí ficou esse detalhe de nó na alça, eu gostei bastante, então eu deixei dessa forma mesmo. Mas se você quiser, você pode fazer uma alça menor também. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita e compartilha esse vídeo também, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho e aumentar ainda mais a nossa comunidade de Faz Crochê. Então é isso, gente. Nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau.